Oi, gente, eu sou a Laís do blog Garota Cereja e hoje a gente tá aqui para falar do livro A Coisa, do Stephen King. Mas antes disso, eu já vou pedir para você deixar a sua inscrição aqui no canal, deixar um super like no vídeo e também vamos conversar aqui nos comentários sobre o que você achou da resenha, se você tem ou não tem curiosidade ou medo de ler esse livro. Então vamos começar. Você não precisa olhar para trás para ver essas crianças. Parte de sua mente vai vê-las para sempre, vai viver com elas para sempre, vai amar com elas para sempre. Elas não são necessariamente a melhor parte de você, mas já foram o depósito de tudo que você poderia se tornar. Bom, gente, o livro conta a história de 7 garotos que moram em Derry, no Maine. E eles têm 11 anos e passam por algumas experiências um pouco traumatizantes assim para a idade. Bom, eles têm algumas peculiaridades que são: o Bill é gago, o Rich é o comediante do grupo, o Ed é o hipocondríaco, a Bev é a garota do grupo, o Ben é o gordo, o Stan é o judeu e o Mike é o negro do grupo. E aí eles, por possuírem essas peculiaridades, acabam instigando o mau comportamento do Henry Bowers, que é um menino muito cruel, que ele persegue esses garotos, ele realmente faz muitas maldades, a ponto de serem coisas sérias. E, enfim, eles estão na cidade do Maine, no Derry, e o irmão do Bill, o George, ele tem 6 anos, ou tinha, ele morre no começo do livro porque o Pennywise, o palhaço dançarino, pegou ele no bueiro e estraçalhou o menino, matou de uma maneira muito cruel. E o Bill, ele quer descobrir a todo custo quem foi que matou o irmão dele, porque fez isso. Nisso eles descobrem que isso é muito mais obscuro, isso vem de um passado e que a cidade meio que oculta isso. Bom, eles descobrem sobre a coisa, que é uma coisa que ninguém sabe de onde vem, porque surgiu, mas que mora há muito tempo em Derry. E ele assume a forma do medo mais irracionais das pessoas. Se você tem medo de palhaço, ele vai ser um palhaço. Se você tem medo de cobra, por exemplo, ele pode assumir a forma de uma cobra e te assustar. E aí eles conseguem achar um meio de derrotar temporariamente a coisa, mas eles não sabem disso. E acabam fazendo uma promessa de sangue de que se a coisa voltasse a ressurgir na cidade, eles voltariam de onde estivessem para acabar de uma vez com a coisa, enfim, acabar com esse mal assim pra sempre. E nisso, eles vão seguir a vida deles, gente. Todos saem da cidade, exceto o Mike, que ele acaba se tornando um bibliotecário local. E aí eles vão viver a vida deles. E uma coisa engraçada é que todos eles em comum são ricos, sem nenhum esforço, sim, e eles não possuem filhos. Depois de 28 anos, o Mike começa a perceber que as coisas começaram a acontecer novamente. Começa com uma morte pequena e acaba com uma morte, assim, em massa. Então ele entra em contato com todos os garotos do Clube dos Otários, que agora são homens, né, são adultos, para eles retornarem à cidade para fazerem valer a promessa que eles haviam feito. Só que uma coisa aconteceu, eles não lembram de nada do que aconteceu naquele verão. Então, aos poucos, enquanto eles vão retornando a Derry, alguns fragmentos assim de lembranças vão aparecendo na mente deles e eles começam a lembrar aos poucos. E eles têm que voltar para encarar essa coisa que pode acabar com a vida deles. Então, é muito legal, é muito legal, é muito legal. Enfim, gente, a história é muito bacana. O Stephen King, ele tem um poder enorme. Com as palavras, ele faz você sentir como se você estivesse lá vivendo tudo com as crianças. Tanto que mesmo eles adultos, eles tendo os fragmentos de lembranças, você se sente como uma criança que fez parte daquele clube. Você se sente na história, literalmente. É uma coisa impressionante. O livro ele tem 1104 páginas. E eu sou a pessoa louca do post-it que marca mesmo. Mas conforme você vai lendo, o número de páginas vai se tornando irrelevante porque você fica tão preso na história, uma leitura tão gostosa, cada linha que você lê, cada detalhe que te prende na história, te faz querer ler mais, te faz ficar curioso. E esse gênero assim de terror do livro, ele é muito relativo. Porque assim, a história fala muito, muito, muito da vida das crianças, de como elas encaravam os medos, de como elas encaravam as questões morais e éticas que acontecem no livro, que elas fazem parte. Mas o terror é muito relativo, porque é uma coisa muito psicológica de criança, sabe? São os medos assim de lobisomem, de palhaço. Então, por mais que você se veja envolvido na história, conforme você vai lendo, você vai percebendo que o terror vai sumindo, entendeu? É uma coisa muito amena. Tem uma coisa muito mais por trás do terror do que a própria história em si. E a coisa acaba sendo, vai se diminuindo conforme você vai lendo. Não é aquela coisa de, estou cagada de medo, nunca mais vou ler. Porque é um livro maravilhoso, eu acho que vale muito a pena ler. Então, não tem aquele terror, né, gente?
eu fiquei com muito medo quando eu comprei o livro, de que assim, gente, vai ser um livro horrível, vai ser muito terror, porque eu morro de medo de palhaço. Mas, assim, me surpreendeu bastante. Porque ao mesmo medo que você sente aquele friozinho na barriga, aquele medinho, assim, que às vezes dá, por conta da expectativa que o Stephen King cria na leitura, você fica tipo, ai meu Deus, eu quero saber o que tá acontecendo. Ai, é muito, muito, muito legal, gente. É um livro que me surpreendeu bastante. Se tornou meu livro preferido de 2007. Me surpreendeu bastante, porque é o primeiro livro que eu li do Stephen King, então eu já fiquei, tipo, super wow. Já amei. E acho que vocês vão gostar também, gente. Não se deixem se abater pelo gênero terror ou porque tem mais de 1000 páginas, porque vocês vão, nossa, vocês vão amar esse livro, sério. A primeira edição do livro foi lançada em 1986 pela editora Viking Express e aqui no Brasil ela foi lançada em 2001 pela editora Objetiva. Em 1990, eles fizeram uma série com It, a Coisa, mas acabou virando um filme que se chama It, a Obra do Medo, foi intitulada dessa forma. E agora a gente tem a versão de 2017, né, que conta a primeira parte da história dos garotos quando eles eram crianças, e a segunda parte que já foi confirmada para 2019 e que vai contar essa parte adulta de quando eles derrotam definitivamente a Coisa. E é isso, gente, basicamente esse foi o vídeo de hoje. Eu tava muito na expectativa e queria muito fazer um vídeo completo para vocês, porque vale a pena. Vale a pena ler a Coisa, você não vai se arrepender e não vai ficar com tanto medo assim, porque o terror, gente, ai, não tem terror nesse livro basicamente, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com muito carinho. Beijo e até o próximo vídeo.